Estática do sólido e máquina simples, né? Sob a ação de forças, então, o equilíbrio do corpo rígido é a ação de forças que todos os corpos se deformam. No estudo da estática, que trata do equilíbrio do corpo rígido, as deformações sólidas sofridas pelos corpos são desprezíveis em relação às suas dimensões iniciais. É para efeito da simplificação que os corpos são considerados indeformáveis, ou seja, eles são rígidos, viu, gente? E aqui, né? A estática do sólido é dos ramos que mais desenvolveram alcance prático. O equilíbrio estático ocorre em situações nas quais não é apresentado nenhum tipo de movimento significativo em relação a um dado referencial, que bastante frequentemente é o solo. Estática é a parte da mecânica que estuda os corpos em equilíbrio, né? Ele é estático, em equilíbrio, parado. A condição necessária para um corpo estar em equilíbrio é que a resultante de todas as forças que agem sobre ele seja nula. Então, equilíbrio resultante nula, né? Quer dizer, resultante nula. Momento ou torque. Momento é a ação de uma força para fazer um corpo girar em torno de um eixo. Considere, por exemplo, um parafuso e uma chave. Ao aplicar uma força F, quer dizer, eu estou pegando bem aqui nesse parafuso, para girar o parafuso, estamos executando um momento, também denominado torque. Nesse caso, podemos verificar que a rotação do parafuso não depende apenas da força, mas também da distância. A experiência mostra que se aplicarmos a força longe do eixo de rotação, fica mais fácil girar o parafuso, não sendo necessário fazer muita força. Então, se eu pego, gente, se eu aplico uma força, longe do eixo de rotação, será mais fácil, de eu conseguir, de conseguir romper esse parafuso. Já quando fazemos a força perto do eixo de rotação, fica mais difícil rotacionar o parafuso, sendo necessário fazer uma força maior. Então, mais próximo, força maior. Mais distante, força menor. O momento de uma força é dada. O momento de uma força é igual a força vezes distância, Porque explicou nesse slide anterior em relação à distância. Conforme for distância, você faz maior força ou menor força. Então, momento ou torque é justamente isso, força vezes distância ou deslocamento. O momento pode ser denominado de momento horário quando a força tende a girar o corpo no sentido horário, ou momento anti-horário quando a força tende a girar o corpo no sentido anti-horário. Então, momento anti-horário, sentido anti-horário. Momento horário, sentido horário. Condições de equilíbrio. Na prática, a resultante nula impede o movimento de translação do corpo, quer dizer, está inicialmente em repouso. Entretanto, pode não impedir o movimento de rotação de um corpo externo. Na barra da figura, a resultante é nula, porque pode existir movimento de rotação. Para não haver rotação, é necessário que o momento horário seja igual ao momento anti-horário, Um corpo rígido qualquer somente estará em equilíbrio se for nulo o somatório de todas as forças e o somatório de todos os momentos que sobre eles atua. Então, um corpo rígido qualquer somente estará em equilíbrio se
Se for nulo, né? Se for nulo, isso porque se acontece isso, porque o somatório de todas as forças e dos momentos sobre eles atuam. Tipo de equilíbrio. Então, os tipos de equilíbrio são eles: estável, instável e indiferente. Equilíbrio estável, quando o corpo retorna à posição de equilíbrio inicial, caso seja ligeiramente afastado dela, né? Então eu pego, ó, só essa bolinha, né? Só essa bolinha, com certeza vai estar em movimento, né? Energia cinética. Estará em movimento e, de acordo com o tempo, ele vai parar. É isso, ele está parando. Então, equilíbrio estático, quando o corpo retorna à sua posição de equilíbrio inicial. O equilíbrio é instável quando o corpo, ao ser afastado levemente da posição de equilíbrio, tende a se afastar mais ainda dela. Estável quando o corpo, ao ser afastado levemente da posição de equilíbrio, tende a se afastar mais ainda dela. E indiferente quando o corpo se mantiver em equilíbrio, qualquer que seja o afastamento que experimente em relação à posição inicial, né? Equilíbrio indiferente, ele está parado, né? Indiferente quando o corpo se mantiver em equilíbrio, qualquer que seja o afastamento que experimente em relação à posição inicial, está em equilíbrio. Equilíbrio inestável, né? Instável, instável é quando o corpo, ao ser afastado levemente da posição inicial, ele tende a se afastar mais ainda. Estável, ele se afasta mais ainda. Equilíbrio estável, ele volta para a posição inicial. Uso no mundo. O conhecimento que se tem sobre o equilíbrio estático e o torque é utilizado principalmente na engenharia civil, na construção de pontes, mas também vamos encontrá-lo em situações diferentes, como abrindo uma garrafa, trocando os pneus do carro ou usando uma chave de fenda. Né, gente? Porque, né? Se eu estou abrindo uma garrafa, eu tenho que pegar, né? Na chave da garrafa, não próximo, né? Quando se mais distante, será a distância, menos força você vai exercer, né? A chave de fenda aqui. Se eu pegar bem aqui para abrir, para deslocar esse pneu, eu vou exercer mais força do que eu pegando já aqui no final, não é isso? Mas que exercício? De acordo com o estudo sobre a estática do corpo rígido, mais precisamente sobre o momento de uma força, o torque, né? Marque a alternativa que completa a frase abaixo. Quando o corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, ele pode adquirir movimento de translação, não nula, né? Não nula é translação, de rotação ou ambos simultaneamente. Então, vai ficar a alternativa A. Vejamos a figura abaixo. Temos dois blocos cujas massas são respectivamente 4 e 6 kg. A fim de manter a barra em equilíbrio, determine a que distância o ponto de apoio deve ser colocado. Suponha que inicialmente o ponto de apoio esteja a 40 centímetros, né, da extremidade direita da barra. Então, para que a barra se mantenha em equilíbrio, né, isso, porque não está em equilíbrio, ó, o momento do conjunto tem que ser igual a zero. Então, momento M1 é igual a M2, porque apareceu duas massas, né? Mas que é o momento FD, então FD de 1 é igual a FD de 2. A força 1 é 4, aí X, né? Quer saber, a fim de manter a barra em equilíbrio, determina que distância, ponto de apoio deve ser colocado. Então, 4 vezes X é igual a força, segunda força, que é 6,
Sobre a distância 40 centímetros, né? Aí depende, vocês estão observando que nas alternativas está em centímetro, ok? Se tivesse em metro, tinha que transformar essa distância. O 40 é para o segundo momento, por quê, professor? Porque está bem aqui, ó, nesse intervalo da massa dele, né? Então, x é igual a 6 vezes 4, 24, então 240 dividido por 4 é igual a 60 centímetros, ok? Tem outra. Analisa as afirmações a respeito do momento de uma força. O torque é uma grandeza escalar, relacionada com a rotação de um sistema? Não, ela é vetorial, né? Porque possui unidade de medida, direção e sentido. A força necessária para girar uma porta seria maior se a maçaneta fosse instalada próximo das dobradiças? Sim, quando é mais próximo, né? Sempre a força será maior. Então aqui está correta. Quanto maior for a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, menor será o esforço. E maior será a força porque está bem próxima da maçaneta. A 3, vamos ver. A única condição de equilíbrio existente está relacionada com a rotação de um sistema. Sendo assim, se a soma de todos os torques que atuam em um sistema for nula, haverá equilíbrio? Não. A soma de todos os torques que atuam de um sistema haverá equilíbrio, for nula? Não. A soma dos torques e a soma das forças deve ser nula. A soma dos torques e das forças, né? E não do sistema. Então, realmente é a alternativa 2 que está correto. Depois a gente vai continuar com máquinas simples, ok? Vocês vão estudando no livro de vocês. Essa semana eu postar esse slide em relação a máquinas simples, tá bom? Um beijo, obrigada, até a próxima.